Marcos capítulo 2 é a história de um paralítico. Você conhece essa história, né? Ela é muito conhecida, inclusive eu tenho mais duas mensagens nesse texto, mas quando eu estava me preparando para buscar em Deus o que eu ia ministrar aqui hoje, o Senhor Jesus, o Espírito Santo me trouxe de volta esse texto aqui, e com uma temática, algumas áreas de abordagem diferente de tudo que eu já falei nesse texto das outras vezes. Marcos capítulo 2, vou pedir para você acompanhar na sua Bíblia. Nós vamos ler até o versículo 12. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que este diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o seu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Só até aqui. Essa história que nós lemos aqui em Marcos capítulo 2 não é uma parábola, não é algo que Jesus vai contar como exemplo, não é uma história que Jesus está contando, não. Essa história é a história da vida de um homem, de um personagem real, não um personagem fictício ou criado, não. É a história de um homem que passou exatamente por essa situação. E aqui eu tiro lições nessa noite que vão me guiar, que vão me direcionar, que vão dirigir a minha vida em direção ao milagre. É esse tema da mensagem que eu quero falar com você nessa noite, em direção ao milagre. Você pode falar junto comigo? Em direção ao milagre. Diga mais uma vez: em direção ao milagre. E aqui eu quero extrair algumas lições nesse texto que vão me guiar para viver o milagre que eu tanto espero e que eu tanto necessito. Quem quer vir comigo hoje? Quem vai me acompanhar nessa noite, nessa viagem, nessa palavra, nesse tema? Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui nessa noite é uma introdução de uma mensagem que eu já ministrei nesse tema. Quando o texto inicia dizendo que quando Jesus chegou em Cafarnaum e as pessoas souberam que eles estavam na casa, vai dizer que logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. A gente vai ver que é a presença de Jesus que atrai a multidão, é a presença de Jesus que atrai as pessoas aonde Ele está presente. Eu tenho certeza que você não saiu da sua casa, você não saiu do teu trabalho para estar aqui hoje à noite para ver o pastor Anderson ministrar, você não veio do conforto da sua casa, do seu trabalho, para ouvir apenas os louvores, você não veio da sua casa, do seu trabalho, apenas para deixar os seus filhos no departamento infantil, não, você veio aqui porque você tem a certeza
certeza que a presença de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, se manifesta nesse lugar. Você saiu do seu trabalho, talvez você tenha acordado hoje de manhã cedo e tenha lembrado: hoje é quinta-feira da vitória, é dia de eu estar na igreja para ouvir a palavra de Deus, porque lá é fonte de vida, é fonte de paz, é fonte de alegria, é fonte de esperança, porque não são as pessoas, não são os departamentos, não é a estrutura, é a presença de Jesus que atrai as pessoas para esse lugar. Será que tem alguém comigo aqui nessa noite? Quando as pessoas descobriram que Jesus estava em Cafarnaum novamente, e naquela casa, logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, porque é a presença de Jesus que atrai as pessoas, é a presença de Jesus que atrai as multidões. E o que Jesus estava fazendo naquele lugar? A continuação do texto vai dizer que ele estava anunciando-lhes a palavra. Diga comigo, a palavra. Segundo lugar, o que eu aprendo com esse texto é que a palavra de Deus é prioridade. Aonde Jesus está presente, a palavra de Deus, ela é prioridade. Talvez você conheça, como eu conheço, alguns ministérios que são identificados e que são conhecidos como igrejas que têm um bom louvor. Algumas igrejas que são conhecidas como uma igreja que tem uma excelente receptividade, uma igreja que o pessoal adora servir, uma igreja que é mais direcionada para a área de cura, uma igreja que é mais direcionada para a área de libertação. Aqui talvez você conheça, nós temos uma placa ali na entrada da igreja agora dizendo: a igreja da palavra, porque a presença de Jesus, a palavra de Deus, ela tem prioridade. Assim como diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu... Vamos lá, igreja: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu... A palavra de Deus é a luz que ilumina o caminho que você vai seguir a sua vida. A palavra de Deus, ela te livra do pecado. Ele vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. A palavra de Deus é que atrai a prosperidade e a bênção de Deus para a nossa vida. O salmista no Salmo 1, ele vai dizer isso: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, porque a palavra de Deus, ela atrai a bênção de Deus, a prosperidade de Deus para a minha vida. Será que você pode falar com 2 ou 3 aí perto de você? Se você meditar na palavra de Deus, a bênção de Deus se repousa sobre a sua vida. É a palavra de Deus. Foi Jesus quem disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Diga comigo, toda a palavra. Diga comigo, toda a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Onde Jesus está presente, a palavra de Deus, ela tem prioridade. Prioridade. Quando Jesus estava na casa, ele estava anunciando a palavra de Deus. E aí começa a história desse paralítico. Até então, Marcos está falando de Jesus, do lugar, do que Jesus estava fazendo. Mas no versículo 3 vai dizer que: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Eu estou falando com você nessa noite sobre em direção ao milagre. Esses homens foram atraídos pela presença de Jesus. Eles não foram atraídos por causa da multidão, eles não foram atraídos por causa da casa em si, eles foram atraídos pela presença de Jesus. E quando analisando esse texto e buscando o que eu poderia aprender
e tirar de lição para a minha vida, eu que quero viver um novo tempo, uma nova fase, viver um milagre. O que eu aprendo com esse versículo? E aí algo me saltou à memória. Em terceiro lugar, o que eu aprendo? Em primeiro lugar, é a presença de Jesus, que atrai a multidão. Em segundo lugar, é a palavra de Deus, que é a prioridade. E em terceiro lugar, eu preciso aprender a fazer alianças com pessoas que não desistem diante dos primeiros obstáculos. O que você precisa aprender nessa noite é: se você quer realmente viver o seu milagre, se você quer realmente viver uma vida extraordinária, você precisa aprender a fazer alianças com pessoas que não desistem diante do primeiro obstáculo. A casa estava cheia, havia uma multidão naquele lugar, as pessoas se amontoavam em volta de Jesus para ouvir o que Jesus estava falando. Não havia lugar nem mesmo junto à porta. Talvez aqueles homens, se fossem outros quaisquer, eles poderiam falar ao paralítico: vamos voltar outro dia, vamos vir amanhã mais cedo, vamos passar talvez no final de semana, ou segunda-feira pode estar mais vazio. Mas eles não desistiram de buscar a resposta e de buscar o milagre. Eles não pararam diante do primeiro obstáculo. Então o que você precisa aprender nessa noite, e o que o Espírito Santo me direciona para falar com você, que eu também aprendi com esse texto, com essa história, que você precisa fazer aliança com pessoas que não desistem diante dos primeiros obstáculos. Talvez você tenha se aliançado com pessoas que diante da primeira adversidade, diante do primeiro problema, já tenha falado para você: ei, fulano de tal, desiste. Ei, esquece isso, não vai dar certo. Ei, a porta está fechada, você vai perder tempo aqui com isso, vai perder tempo ali com aquilo. Talvez as pessoas estejam à sua volta, estejam te aconselhando a desistir daquilo que você tem lutado há tanto tempo. Mas o Espírito Santo me direciona para falar com você nessa noite: se aliance com pessoas que não desistam diante do primeiro obstáculo. Se aliance com pessoas que vão com você até o fim. Quando a gente olha para a vida de Josué, nós vamos ver a orientação de Deus para Josué. Josué, você vai rodear Jericó uma vez durante 6 dias, e no 7º dia você vai rodear 7 vezes. Se aliance com pessoas que não vão desistir diante da primeira barreira, diante do primeiro cansaço, diante do primeiro não, diante do primeiro dia de tempestade. Se aliance com pessoas que não desistem diante dos primeiros obstáculos. O que falar de Isaac, que teve que cavar poços e mais poços até que ele pudesse realmente encontrar Reobote? Agora o Senhor nos alargou, agora o Senhor nos abençoou. Ele cava um poço, chama de Sitna, porque teve briga, teve contenda, lá em Gênesis no capítulo 26 em diante. Ele cava outro poço e chama de Ezeque, porque teve briga, teve disputa, teve contenda, até que ele cava depois mais um poço e chama de Reobote, porque agora o Senhor nos alargou as nossas tendas. Faça aliança com pessoas que não desistem diante dos obstáculos. O que a gente pode falar de Naamã, que quando vai encontrar o profeta Eliseu, nem é recebido pelo profeta Eliseu, e ele fica revoltado. Eu pensei que o homem de Deus ia vir até mim, ia se colocar de pé diante de mim, e orar ao Deus dele, ia colocar a mão na minha cabeça, e aí ia repreender essa enfermidade, ia tocar na minha enfermidade, e eu ficaria curado. Mas nem me recebeu, ele não me recebeu. E aí, porque Naamã estava rodeado de pessoas que não desistiam diante do primeiro obstáculo, os seus servos falaram para ele: mas Senhor, se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, o Senhor não faria? Mas se ele tivesse pedido uma coisa mais complicada, o Senhor não faria? É verdade. E aí Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e depois de mergulhar a última vez, ele tem a sua pele totalmente restaurada, totalmente sarado, totalmente curado.
Por quê? Porque os maiores milagres acontecem com aquelas pessoas que não desistiram no meio do caminho. Os maiores milagres da vida acontecem com aquelas pessoas que perseveraram até o fim. Os maiores milagres acontecem com aquelas pessoas que não desistiram e não retrocederam no meio do caminho. Quando a gente olha para a vida do povo hebreu que saiu da escravidão do Egito e pararam de frente da terra prometida, a primeira geração, a geração que foi liberto do Egito, eles pararam de frente para a terra prometida e eles desistiram. Eles abriram mão da promessa. Eles decidiram, eles escolheram: vamos levantar um capitão, um comandante, vamos voltar para o Egito. E nós vamos ver a outra geração, toda aquela geração morre no deserto. Se levanta uma nova geração. A nova geração chega diante da mesma terra. Diga comigo, mesma terra. Os mesmos problemas. Diga, os mesmos problemas. Diga comigo, os mesmos gigantes. As mesmas guerras. Mas eles não desistiram. Os maiores milagres acontecem com as pessoas que não desistem no meio do caminho. Eu talvez esteja falando para alguém que entrou aqui nessa noite pensando em desistir, pensando em parar, pensando em jogar tudo para o alto. Você não vai ficar parado no meio do caminho. Você vai viver em direção ao seu milagre. Eu queria só uma pessoa nessa noite para receber essa palavra. Em direção. Os maiores milagres acontecem com as pessoas que não desistem. O Espírito Santo está falando com alguém aqui hoje. Não podendo se aproximar por causa da multidão, descobriram o telhado. Eles não desistiram. Está difícil de entrar aqui pela porta. Não tem espaço para chegar, não tem espaço para a gente se aproximar de Jesus. Eles não desistiram diante do primeiro obstáculo. Sabe o que eu preciso para viver o meu milagre? O que você precisa para viver o seu milagre? Se aliançar com pessoas que não desistem diante do primeiro obstáculo. Talvez você esteja se perguntando por que Deus está tirando algumas pessoas do seu relacionamento e você não está entendendo, e você está lutando para manter essas pessoas perto de você. É Deus sinalizando: você precisa mudar a sua roda de relacionamentos. Você precisa se relacionar com pessoas que não desistem diante do primeiro obstáculo. Quarto lugar aqui que eu aprendo com essa história. Alguém pode apertar o pause ali no relógio? Eu acho que ele está mais acelerado hoje. Faça aliança com pessoas que te levem para o lugar do impossível. Quero que você fale isso junto comigo. Faça aliança com pessoas que te levem para o lugar do impossível. Isso. Aqueles quatro homens poderiam pegar aquele paralítico e arrastar ele de volta para casa. Hoje não dá, hoje não tem jeito. Mas aqueles quatro homens, eles carregaram aquele paralítico e desceram aquele paralítico. Imagina uma situação desconfortável. Imagina uma situação complicada, difícil de se administrar. Se descer uma pessoa sã, já seria difícil pelo telhado de uma casa. Você imagina descer uma pessoa paralítica. Você imagina essa situação, essa cena. Quatro homens. A gente imagina, a gente idealiza a cena com cordas e com panos e com tecidos. Segura aí, desce devagar. Não, o seu lado agora, o meu lado agora, o seu lado agora. Segura, freia, é menos. É difícil, é complicado, mas ninguém disse que ia ser fácil para você chegar no seu milagre. Vai dar trabalho, vai ser cansativo. Desistir é mais fácil, retroceder é mais fácil, jogar tudo para o alto é mais fácil, voltar outro dia é mais fácil. Mas para o caminho do milagre, você precisa fazer alianças com pessoas que te levem para o lugar do impossível.
Nós seres humanos, nós temos a tendência natural de escolher o caminho mais fácil. É só eu? Sou só eu? Tem mais alguém aqui? Só eu. Compara essa história com Atos capítulo 3. Vou lembrar para você. Atos capítulo 3. Um coxo de nascença, que todos os dias, diga comigo, todos os dias. Todos os dias. Coxo de nascença, todos os dias as pessoas pegavam ele e colocavam ele na porta do templo chamado Formosa. Estão aqui. Para quê, pastor? Para buscar o milagre dele? Não, para pedir esmola. A diferença dessas histórias é que esses homens aqui de Marcos capítulo 2, eles levaram o paralítico para o lugar do milagre, por mais difícil que fosse, por mais impossível que fosse. Atos capítulo 3, aquele paralítico se aliançou com pessoas que o colocavam todos os dias na porta do templo, não para buscar o milagre, mas para pedir esmolas. Nós temos uma facilidade tremenda de nos aliançar com os facilitadores. Diga comigo, facilitadores. Diga comigo mais uma vez, facilitadores. Quem são os facilitadores, pastor? Os facilitadores são aquelas pessoas que conhecem as suas debilidades, mas eles alimentam a sua debilidade. Eles conhecem a sua falha, mas eles alimentam a sua falha. Eles conhecem o seu erro, mas eles alimentam o seu erro. É aquela pessoa que você vai conversar, vai pedir um conselho, vai desabafar, talvez vai falar do seu casamento, vai falar do seu relacionamento, vai falar dos seus filhos, ou vai falar da sua queda, ou vai falar do seu pecado. Eles vão falar assim: mas isso acontece com todo mundo. Diga comigo, facilitadores. E eu aprendo com esse texto, com essa história, que eu preciso fazer alianças com pessoas que me levem para o lugar do impossível, que não me conduzam pelo caminho mais fácil, mas que me conduzam pelo caminho do milagre, apesar de ser difícil, apesar de ser complicado, apesar de causar um certo desconforto, mas é o caminho que vai gerar um milagre que eu preciso para a minha vida. Muitas vezes nós não vivemos o milagre porque nós buscamos os facilitadores, aquelas pessoas que vão ouvir o seu problema e vai alimentar todos os dias o seu problema. Eram aqueles homens que carregavam aquele paralítico todos os dias para a porta do templo chamado Formosa, simplesmente para mendigar. Os facilitadores. Quando nós nos aliançamos com pessoas erradas, as pessoas erradas nos impedem de vivermos o máximo de Deus para a nossa vida. Era aquele homem. As pessoas erradas nos impedem de viver o máximo que Deus tem para a nossa vida. Você quer ver um outro exemplo? Eu trago para você um outro exemplo. Josué capítulo 9, a história dos gibeonitas. Quando Josué está conquistando as terras, a estratégia dos gibeonitas foi: vamos falar para o Josué, para o povo de Israel, que nós viemos de longe. Vamos falar para o povo de Israel que a nossa roupa era nova quando a gente saiu da nossa cidade, o nosso vinho, os nossos odres eram novos, o nosso pão era novo, era fresco, mas quando nós chegamos aqui, nós somos de uma terra tão longe que quando nós chegamos aqui, estava tudo velho, as roupas velhas, e eles se vestiram de panos, eles se vestiram de roupas velhas, eles pegaram odres de vinhos velhos, costurados, eles pegaram pães bolorentos, mofados, pegaram os vinhos velhos e foram até Josué e falaram: façam aliança com a gente, nós somos de uma terra longe, de uma terra distante. Que Josué, sem consultar a Deus, diga comigo, sem consultar a Deus, diga consciente, sem consultar a Deus,
Josué, sem consultar a Deus, ele faz aliança com os gibeonitas. Depois de 3 dias caminhando pela terra, eles descobrem que os gibeonitas estavam ali do lado deles. Agora eles não podem mais destruir os gibeonitas. Agora eles não podem mais conquistar a terra dos gibeonitas. Por quê? Por causa da aliança. Agora Israel tem que viver conquistando as outras terras com uma terra no meio do seu povo. Por quê? Porque se aliançaram com pessoas erradas. Quando você se aliança com pessoas erradas, você deixa de viver o máximo que Deus tem para a sua vida. Agora esse paralítico aqui de capítulo 2 de Marcos, ele se aliança com pessoas que não desistem diante do primeiro obstáculo. Ele se aliança com pessoas que vai levá-lo em direção ao milagre, em direção do impossível. Então, se tem alguém que quer viver o milagre de Deus, tem alguém que quer viver o impossível de Deus na sua vida, então o que você precisa entender nessa noite, abrir o seu coração e a sua mente para ouvir o que o Espírito Santo diz para você pare de se aliançar com pessoas facilitadoras e comece a se aliançar com pessoas que vão conduzir você em direção ao impossível, em direção ao milagre que Deus tem para você, por mais difícil ou impossível que pareça. Esse homem aqui fez isso. Esse homem fez isso. Não podendo se aproximar deles, por causa da multidão, descobriram o telhado onde eles estavam. Fizeram um buraco, baixando o leito que jazia o paralítico. Versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles. Diga comigo, e Jesus, vendo a fé deles. Diga, vendo a fé deles. Vendo a fé deles, não disse de quem estava carregando ou de quem estava sendo carregado. Jesus disse, Jesus vendo a fé deles. A fé deles. A fé deles, o que eu aprendo com isso? Se faça aliança com pessoas que tenham uma fé como a sua fé. Eu vou falar mais uma vez, a Devec Natal. Faça aliança com pessoas que tenham uma fé como a sua fé. Talvez você tenha chegado aqui na Devec Natal e se perguntado: meu Deus, por que Deus me trouxe para essa igreja? Por que Deus me trouxe, me direcionou para esse lugar aqui? E aí você talvez esteja construindo relacionamentos novos, meio desconfiado, com o pé na frente, com o pé atrás, e o Espírito Santo me conduz a dizer para você nessa noite: é Deus mudando a sua roda de relacionamentos e trazendo pessoas com uma fé como a sua fé. Será que você pode falar com 2 ou 3 aí perto de você? Ei, se relacione com pessoas que têm uma fé como a sua fé. Diga, como a sua fé, como a sua fé. Se relacione com pessoas que têm uma fé como a sua fé. Pare de se conectar com pessoas que apenas apoiam o seu erro. Pare de se conectar com pessoas que apenas apoiam o seu erro, que apenas passam a mão na sua cabeça e dizem: deixa isso para lá, aconteceu, agora não tem mais nada para fazer, bola para frente. Pare de se relacionar com pessoas que apenas acariciam o seu pecado. Pare de se relacionar com pessoas que apenas apoiam a sua disfunção. Pare de se relacionar com pessoas que apenas apoiam o seu adultério. Pare de se relacionar, corte os relacionamentos com pessoas que apoiam o seu homossexualismo. Pare de se relacionar com pessoas que apoiam o seu vício, que apoiam a sua mentira, que apoiam a sua falta de caráter, que apoiam o seu pecado, que apoiam a sua prostituição. Pare de se conectar com pessoas que apoiam a sua disfunção. Comece a se relacionar com pessoas que têm uma fé como a sua fé. Jesus, vendo a fé deles, vendo a fé deles, vendo a fé deles. Oh! E Jesus, vendo a fé deles. Você pode não ter pai, você pode não ter mãe, você pode não ter um casamento dos sonhos, mas o que chama a atenção na sua vida para Deus é a sua fé.
Você pode não ter um carro do ano, você pode não ter uma casa de 3, 4 suítes, mas o que chama a atenção na sua vida em Jesus é a sua fé. Você talvez não esteja vivendo no melhor momento da sua vida, mas o que chama a atenção na sua vida para Deus é a sua fé. Ou você talvez possa não estar vivendo o melhor momento, o seu melhor ano, ou talvez a sua empresa não esteja de vento em popa, mas o que chama a atenção na sua vida não é o que você tem, o que você não tem, o que você vive ou o que você não vive, é a sua fé que chama a atenção de Deus. Eu queria pregar para mais 5 pessoas aqui nessa noite. Você pode não ter o seu casamento dos sonhos, mas o que chama atenção é a sua fé. E se você tiver fé, se você tiver fé, se você tiver fé, se você tiver fé, um milagre vai acontecer. Se você tiver fé e não desistir, essa porta vai se abrir. Se você tiver fé e não desistir, esse milagre vai acontecer. Não no tempo que você quer, não no momento que você espera, mas no tempo certo, na hora certa, o milagre vai acontecer se você tiver fé. As coisas podem não acontecer no tempo que você gostaria que elas acontecessem. Algumas coisas na minha vida não acontecem no tempo que eu gostaria que acontecesse também. Algumas portas não se abriram no tempo que eu gostaria que elas se abrissem. Alguns milagres ainda não aconteceram no tempo que eu gostaria que eles acontecessem. Muita coisa não acontece no tempo que a gente gostaria que acontecesse. Não sei se com você é assim também, mas comigo é. Quantas vezes eu orei por algo de Deus e eu não recebi no tempo que eu queria receber. Mas se você tiver fé, mas se você tiver fé, mas se você tiver fé, se tiver uma fagulha de fé dentro de você, aquela fagulha pequena, que faz com que você não desista, aquele pontinho de fé, aquela semente pequena como um grão de mostarda, que Jesus vai dizer, mas se tiver uma fé desse tamaninho, aí dentro, que faz com que você não desista, não vou desistir, não vou desistir, não vou desistir, mas se você tiver fé. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Agora é interessante porque o que todos ali poderiam atestar, a autoridade de Jesus sobre a vida daquele paralítico, era se Jesus o curasse automaticamente. Interessante que Jesus ele vai por um caminho onde as pessoas não conseguiam enxergar. A coisa mais nítida para aquelas pessoas é que aquele homem era um paralítico, não um pecador. Coisa mais nítida para aquela multidão em volta de Jesus era que aquele homem precisava de um milagre no seu corpo físico. Quantos aqui estão em busca de um milagre? Estamos juntos. A coisa mais nítida para algumas pessoas que talvez estejam à sua volta é o milagre que você está esperando. É a resposta que você está buscando. São quantas quintas-feiras que você já vem nessa igreja buscando, apresentando a Deus essa área da sua vida que precisa de um milagre, e talvez as pessoas possam olhar para você e dizer: rapaz, esse irmão está precisando de um milagre na vida dele, esse irmão está precisando de uma cura, esse irmão está muito enfermo, esse tem uma pessoa na família dele que está muito doente, e esse irmão está ruim das pernas, a empresa dele está
fecha, não fecha, fecha, não fecha, fecha, não fecha. Está precisando de um milagre. Talvez o que as pessoas conseguem enxergar é o que está do lado de fora. Mas quando aquele paralítico chega diante de Jesus, Jesus vai por um caminho que nem todos estavam vendo. As pessoas talvez esperassem Jesus falar: levanta, toma o seu leito e anda. Mas Jesus, ele vai por um outro caminho. Filho, perdoados estão os seus pecados. E quando Jesus fala isso, eu aprendo que, em sexto lugar, você não pode esperar que Deus simplesmente mude você por fora, ignore o que precisa ser transformado do lado. Você não pode simplesmente se aproximar de Deus e pedir que Ele mude e transforme você por fora, sem Ele ignorar o que você precisa ser transformado por dentro. A maior transformação não acontece do lado de fora. A maior transformação acontece do lado de dentro, onde ninguém consegue ver. Jesus chega para aquele paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados, porque só Deus tem poder para perdoar pecados. Ele tem poder para quebrar os grilhões do pecado. Ele tem poder para quebrar as algemas do pecado. Ele tem poder para arrancar você do lamaçal do pecado e transportar você para um reino de amor e de graça. Ele tem poder para perdoar pecados. E foi isso que Jesus estava fazendo com aquele homem. Porque quando eu me aproximo de Deus, quando você se aproxima de Deus, buscando algo de Deus, você precisa entender que antes dele transformar você por fora, ele precisa transformar você por dentro. Talvez isso seja difícil para você que esteja esperando uma transformação instantânea, automática do lado de fora. Mas eu posso dizer para você, você vai ser uma pessoa infeliz, incompleta, se você tiver algo do lado de fora, mas tiver um vazio do lado de dentro. Jesus vira e diz: filho, paralítico, perdoados estão os teus pecados. As pessoas vão razoar entre si: quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Só há um que tem poder para perdoar pecados, e é Deus. Quem é esse homem? Quem ele pensa que ele é? Jesus ele se utiliza de algo que ninguém está vendo para manifestar o seu poder. E quando Jesus ouve essa conversa, quando Jesus discerne essa conversa, Jesus, sabendo que eles estavam pensando isso, Jesus se vira para eles e pergunta: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer-lhe: toma o teu leito e anda? Por quê? Porque o que Deus faz do lado de dentro, ninguém vê. Qual é a convicção que você vai ter que Deus transformou a vida da pessoa que está do seu lado? Qual é a certeza, qual é a prova que você tem que Deus transformou a vida da pessoa que está sentada do seu lado? Qual é a certeza, qual é a convicção que você tem
que Deus transformou a vida daquela pessoa pregressa, aquela pessoa que vivia na safadeza, na bandidagem, na coisa errada, no lamaçal? Qual é a certeza que você tem? Qual é a evidência que você tem que a vida daquela pessoa realmente foi transformada? Vamos ser sinceros, quantas vezes você já não ouviu as pessoas conversando: ah lá, passou a vida toda roubando, passou a vida toda enganando os outros, agora foi para a igreja para dizer que é crente. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Você não falou isso de ninguém não, né, gente? Você está rindo, você já falou isso. Você é ruim, cara. Pelo amor de Deus, você já pensou isso também? Eu não acredito, eu também. Deixa pra lá. Jesus pergunta: qual é mais fácil? Qual é mais fácil dizer? Para a multidão, a evidência do poder de Deus era o milagre. O milagre externo. Para a multidão, para aquele povo, a evidência da autoridade de Jesus estava na manifestação do seu poder na vida daquele paralítico externamente. Não, eu quero ver, meu irmão, se esse homem tem autoridade, se esse homem tem poder para fazer esse paralítico andar. Eu quero ver esse paralítico andar. Vê que essa lorota de perdoados estão por pecado. Cadê quem disse que mudou alguma coisa na vida desse homem? Aí Jesus pergunta: qual é mais fácil? Dizer a esse paralítico: perdoados estão os teus pecados? Ou falar para ele: toma o seu leito e anda? Eles não respondem. Jesus responde: para que vocês saibam que eu tenho, que o Filho do Homem, ele usa essa terminologia, o Filho do Homem, profetizado pelo profeta Daniel, que o Filho do Homem tem poder, autoridade na terra para perdoar pecados. Quer dizer, para que vocês saibam que eu sou, para que vocês saibam que eu sou o Messias, para que vocês saibam que eu sou o prometido das nações, então vão manifestar no corpo físico aquilo que eu tenho autoridade para fazer do lado de dentro. Como eu tenho poder para perdoar pecados do lado de dentro, eu vou fazer o milagre no corpo físico. Então a ti eu te digo: levanta, toma o teu leito e vai para sua casa, porque Ele tem poder para perdoar pecados. Ele tem poder para fazer do lado de fora e tem poder para fazer do lado de dentro. Ele tem poder para mudar a sua história pelo lado de fora e tem poder para mudar a sua história do lado de dentro. Uou! Maior transformação acontece onde ninguém consegue ver. E aí o que Jesus faz? Ele usa a deficiência daquele paralítico para comprovar a autoridade que ele tem em perdoar pecados. Para que vocês saibam, para que vocês testifiquem, para que vocês comprovem, para que não tenham dúvida que eu posso perdoar pecados. Esse homem aqui hoje vai andar. Ele entrou carregado, mas vai sair andando. Ele entrou doente, mas vai sair curado. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, não sei como é que você veio para cá, não sei com que expectativa você chegou aqui, mas o Deus dessa palavra é o Deus que nós pregamos, e através do seu Espírito Santo Ele se manifesta aqui nessa noite no meio do seu povo e da sua igreja. E eu digo para você com toda a autoridade que Deus me permite, que existem coisas que Deus vai mudar de dentro da sua vida, que vai se manifestar do lado de fora, para que as pessoas possam dizer em último lugar: nunca tal vimos, nunca tal vimos as coisas que Deus vai fazer na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família. Vai servir de testemunho para que as pessoas possam ver, atestar, comprovar a autoridade de Deus, o poder de Deus em transformar vidas.
Sétimo lugar. Sétimo lugar. Sétimo lugar. Sétimo e último lugar. Seu milagre vai marcar a sua história. Eu vou falar de novo, eu acho que você está dormindo, eu acho que você ficou pelo meio do caminho. Seu milagre vai marcar a sua história, mas vai marcar a vida das pessoas que conhecem a sua história. Vou falar de novo, seu milagre vai marcar a sua história e vai marcar a vida das pessoas que conhecem a sua história. Viu fulano de tal? Você lembra de fulano de tal? Rapaz, você lembra do perrengue que aquela pessoa estava passando? Estava miserável. Rapaz, eu pensei que aquela mulher fosse desistir, eu pensei que aquele homem fosse parar no meio do caminho, eu até pensei que ele fosse atentar contra a própria vida. Mas aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa. Deus mudou a história da vida dele, Deus mudou a história da vida dela, Deus mudou o cativeiro. Ei, o seu milagre vai marcar a sua história e vai marcar a vida das pessoas que conhecem a sua história. Será que tem alguém nessa noite que recebe essa palavra? Sidney, Cici, fica de pé, meu filho. Você não pode ir para onde você vai sem aquele pai de santo macumbeiro saber o que Deus fez na sua vida. O que você falou comigo ali na porta da igreja não foi à toa. O que Deus fez na sua vida vai marcar a sua história, mas vai marcar a vida de todo mundo que conhece a sua história. Pode sentar. Eu falo para você, você que entrou aqui nessa noite, você que talvez esteja pensando que está tudo perdido, você que talvez esteja pensando que está tudo arruinado, não tem mais jeito. O milagre que Deus vai fazer na sua vida, eu falo isso na autoridade do nome de Jesus. O milagre que Deus vai fazer na sua vida vai marcar a sua história, mas vai marcar a vida de todo mundo que conhece a sua história. As pessoas ouviram dizer que você estava quebrado, as pessoas ouviram dizer que seu casamento estava falido, as pessoas ouviram dizer que seus filhos estavam nas drogas, as pessoas ouviram dizer que seus filhos estavam no homossexualismo, as pessoas ouviram dizer que seu casamento tinha sido destruído, mas as pessoas vão ter que ouvir que Deus mudou a sua história. Fique de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Pastor, isso nunca aconteceu na minha vida. Pastor, isso nunca aconteceu na minha casa. Pastor, isso nunca aconteceu na minha família. Você vai ser o primeiro. Você vai ser o primeiro. Você vai ser o primeiro. Pastor, a história da minha família é a história de fracassado. Você vai ser o primeiro que vai viver o milagre de Deus. Você vai ser o primeiro que vai viver a transformação de Deus. Pastor, na minha família tem um histórico de que as pessoas começam e não terminam. Não, você vai ser o primeiro que vai até o fim. Pastor, na minha família tem uma história de que as pessoas até começam na igreja e as pessoas daqui, de repente acontece alguma coisa que elas se afastam. Não, você vai ser o primeiro a viver o milagre que Deus tem para você. Será que tem um crente aqui nessa noite para gritar: eu vou ser o primeiro? Será que tem um crente para gritar: eu vou ser o primeiro? Diga mais forte: eu vou ser o primeiro.